Da ANIM, nós tínhamos pouco recursos patológicos básicos ali de diagnóstico, mas uma coisa foi importante: o trabalho do grupo técnico de acompanhamento da saúde foi muito eficaz na melhoria da saúde, da gestão do camarão naquele momento. E sobre isso nós vamos falar hoje. Um bom dia a todo o pessoal do camarão, bom dia aos colegas produtores, fornecedores, profissionais, futuros profissionais. Bom dia a todo o pessoal do camarão. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho com camarão e ter o nosso bate-papo para a gente buscar a melhoria da lucratividade do nosso agronegócio do camarão. Eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão, e vamos lá ao nosso bate-papo com o nosso cafezinho aqui com o camarão. Tá? E hoje eu queria resgatar uma história do início da nossa interação com o corpo técnico das fazendas e o processo de melhoria da saúde do camarão. Isso aconteceu lá na Parnaíba, na cidade do Piauí, litoral do Piauí, para quem não conhece, no início da ANIM. Tá? Então, o que nós tínhamos naquele momento? Nós tínhamos os gerentes técnicos naquela oportunidade, tínhamos o Daniel, que já tinha participado do nosso grupo no Labomar, né, no CDCAM, tínhamos o Jefferson, um dos engenheiros de pesca, tínhamos o Big, tínhamos outros colegas técnicos que trabalhavam naquelas fazendas grandes. Né? Então, no Piauí tem uma característica de ter pouco número de fazenda, mas são fazendas grandes, antigas, né, que ficam geralmente ali na região dos municípios próximos a Parnaíba, onde surgiu a ANIM. Tá? E geralmente nesse segundo semestre que nós estamos agora, é um período de alta salinidade que começa a aumentar lá também. Então é uma característica muito comum naquelas fazendas de camarão. Nós tínhamos o camarão e tínhamos o diagnóstico que tinha acontecido no ano anterior, né, 2001, ali o diagnóstico de necrose muscular e que estávamos trabalhando naquele momento. Inclusive, vale salientar que a ANIM, né, o agente era idiopático, tá? Infeccioso, né, necrose ficou denominado depois, mas no início o agente era desconhecido, né, o agente responsável pela a gravidade do caso no camarão. Então era um agente idiopático. E isso foi importante também, que um funcionário lá em uma grande fazenda no Piauí, que detectou ali um camarão zumbi, um camarão anormal, e começou todo o processo para que a gente pudesse avaliar as condições de saúde daquele animal naquele momento, e hoje todo mundo conhece a ANIM, todo mundo conhece o impacto que ela causa. Mas eu queria resgatar aquele momento porque ficou um aprendizado naquele trabalho com o corpo técnico, com os engenheiros de pesca, com a interação com a nossa equipe de saúde. Bom dia, Ari, bom dia os colegas que estão entrando aí. Então a gente já estava em 2002, 2003, e como o caso estava isolado ali no Piauí, ainda não tinha sido feito muito esforço para compreender aquela situação. E naquele momento, a gente estava em 2013, a gente estava com um grande evento de aquicultura mundial. Bom dia, Alexandre, bom dia, Ari, tudo jóia? Aqui no Brasil, na Bahia, né? E também a gente estava finalizando ali o doutorado, estava um processo grande, né? Mas a gente tinha participação do CDCAM, que a gente já tinha estruturado fisicamente, tínhamos uma equipe que estava reestruturando, ali eu estava com a professora Cristina levando o trabalho com os alunos, né? E a gente já estava com algumas ferramentas básicas, né? Principalmente a histopatologia funcionando. Aquele impacto inicial que chegou para nós em 2001 estava aumentando ali na cidade da Parnaíba, né? No Piauí, Cajueiro da Praia, por ali. E já estavam alguns casos sendo relatados ali no oeste do Ceará, que faz a fronteira com o Piauí. Então eu estava ali pronto, né, para enfrentar a minha primeira batalha com um pós-doutorado na prática. Então a gente tinha esse cenário ali do início da ANIM, com os colegas nas fazendas grandes lá do Piauí. Bom dia, Zé Ayrton. E
O que acontecia? A gente tinha a histopatologia, que é uma ferramenta importante para o estudo das doenças no camarão, onde nós vamos avaliar as lesões, as alterações nos tecidos, danos celulares, né? Então é uma ferramenta básica que nós temos disponível na patologia do camarão. Tínhamos poucos relatos na literatura, né? A gente suspeitava na época, né, baseado nos relatos da literatura, que de repente as rações poderiam estar com a quantidade menor de selênio, então isso foi investigado. Nós tínhamos um protocolo de fertilização nos viveiros que favoreciam muito a presença de cianofícias. E tínhamos algumas questões que precisávamos avaliar, porque a tensão estava aumentando ali para os colegas de engenheiro de pesca, que eram os gerentes técnicos das fazendas, né? Isso estava preocupando muito eles, os donos da fazenda, principalmente porque o FCA estava aumentando muito, né? O fator de conversão alimentar, principalmente que o animal começava a morrer ali com 7, 8 gramas. Nós tínhamos o mercado internacional que fornecíamos o camarão ali próximo de 12 gramas, né? 10, 11. Então, os produtores já estavam se preparando, né, para o processo de despesca, e o camarão começava a morrer, ia morrendo diariamente. No final, a gente tinha uma taxa de mortalidade que, inclusive, influenciava no fator de conversão alimentar. E isso estava começando a doer no bolso da fazenda, diminuindo a lucratividade, e estava começando a preocupar os engenheiros de pesca que eram responsáveis, né, pelas fazendas. Então a gente tinha uma batalha a resolver ali naquele momento, com os poucos recursos disponíveis, mas que gerou um grande aprendizado, tá? Nós tínhamos o nosso camarão que já estava começando a apresentar pela primeira vez aqui no Brasil problemas de saúde, né? Isso estava começando a gerar uma preocupação financeira. Tínhamos um agente ali etiológico, né? Um agente que causa doença fantasma, que ninguém conhecia, né? Então, daí até brincavam com o nome da doença, né? Ninha, porque ninguém conhece o que está acontecendo, ninguém sabe, né, qual era o agente. Sabíamos o dano no tecido muscular, coisas que a gente não tinha visto ainda no Brasil até aquele momento, e isso preocupava muito. Era uma gravidade diferente da mancha branca, né, porque o tecido muscular não é tão assim vital. E o camarão ficava ali de maneira crônica, morrendo na metade final do cultivo. Quando a mancha branca apareceu, aí já era uma semana de mortalidade abrupta, né? Então era uma situação diferente, mas que estava prejudicando, né, a fazenda. O que nós fizemos? Bom, a gente sentou lá com os gerentes técnicos, que eram nossos colegas, né, de profissão. Nós deslocamos lá até Parnaíba, no Piauí, para compreender a situação. Explicamos para eles o que a gente tinha encontrado até aquele momento com os recursos disponíveis ali no laboratório, e decidimos juntos enfrentar aquela batalha. Só tinha a gente naquele momento para encarar. Só que a gente começou a buscar outras coisas que a gente já observava no camarão. Coisas secundárias, coisas oportunistas, né? Patógenos oportunistas, que se de repente, naquela integração com os gerentes técnicos da fazenda, a gente conseguisse compreender, iríamos, teoricamente, minimizar o impacto da doença principal. Então, a gente começou a avaliar a qualidade da água para tentar minimizar os blooms de cianofíceos, que de repente poderiam estar causando necrose no tecido muscular. Começamos a avaliar os víbrios, né? Então fizemos umas análises microbiológicas para compreender como é que estava aquela comunidade de víbrio naquela região, né? Essas questões de probióticos já estavam sendo utilizados lá no Equador. E aqui no Brasil a gente não tinha ainda conhecimento muito específico para ele, né? Eu lembro que o Enox, né, que é muito conhecido, né, por todos, estava fazendo a dissertação de mestrado dele com a gente, com o nosso grupo, e estava avaliando essa questão do probiótico aí no Brasil. Tá? Então, a gente também estava aprendendo ali até academicamente sobre esses probióticos.
Só um minuto, deixa eu ajeitar aqui nossos colegas aqui. Os colegas aí que ajudam o nosso trabalho. Então, a gente também verificou que poderíamos atacar esses patógenos secundários e nesse intervalo, né, como a necrose muscular foi avançando e atingindo algumas regiões do Ceará, do Rio Grande do Norte, a gente estava naquele momento, em 2003, com um grande especialista em patologia aqui no Brasil, na Bahia, né, num evento internacional. Então a Associação Brasileira também entrou com força para ajudar no caso, que não estava só situado ali no Piauí, né? E o Dr. Leitner, da Universidade do Arizona, dos Estados Unidos, começou também a colaborar na compreensão do que estava acontecendo. Tá? E quando ele entra com toda a sua equipe, com toda a sua expertise mundial, pouco tempo depois já se descobre que a gente estava diante de um vírus novo, né, que lá na frente ele classificou, né, dentro de uma família, né, Totiviridae, denominou de MMV, e a doença continuou sendo a mesma, né, a mesma denominação que já estava conhecido ali como NIM. Então, aquele trabalho inicial que fizemos lá com os colegas do Engenheiro de Pesca, os técnicos, o Big também, tinham outros colegas das fazendas, são poucas, a gente conseguiu se reunir, eu tinha um acompanhamento à distância deles, não tínhamos esse recurso que temos hoje, tá? E isso é importante frisar, mas a gente começou a construir um sistema de comunicação e informação. Apesar de estar à distância, eu ficava acompanhando eles e, quando possível, estava presente lá com eles. Né? Então, a gente começou a ver resultados aparecendo. Né? A solução precisava ser rápida, porque o impacto estava grande na fazenda e estava prejudicando não só a fazenda, mas como os colegas engenheiros de pesca, né? Os profissionais. Assim como em outros estados, né? Prejudicou muito. Né? Aqui no Ceará, no Rio Grande do Norte, desempregou muitos profissionais de engenheiro de pesca. Né? Inclusive, os cursos de engenharia de pesca começaram a incluir no seu projeto pedagógico disciplinas ligadas à doença, né? Patologia, manejo sanitário, esse tipo de coisa, que não tínhamos antes. Então, a NIM ela modificou muito a percepção do profissional engenheiro de pesca e os outros colegas no trabalho com o camarão. Então, foi um aprendizado muito grande também para a maioria dos profissionais que estavam e que estão ainda no setor. Tá? Mas naquele momento, com aquele pequeno grupo, a interação técnica do que eles observavam no dia a dia da fazenda, nosso acompanhamento da saúde, essa união foi de grande importância, inclusive para, concluindo aqui o desfecho, a gente precisava encontrar uma solução rápida, nós atacamos os patógenos secundários, alinhamos esse acompanhamento técnico com o acompanhamento da saúde, assim conseguimos melhorar o resultado financeiro da fazenda. Tá? Então, esses 3 pontos nós fizemos em conjunto lá com os gerentes técnicos, porque era o que a gente tinha naquele momento ali, quando estava surgindo a NIM no Piauí, não tínhamos recursos a mais. Tá? Mas já estávamos contando com um grande especialista no mundo e localizou, diagnosticou que existia realmente um agente etiológico novo, mas a solução precisava ser construída junto com as pessoas que estavam ali na fazenda, né? O pessoal do camarão que estava ali direto na fazenda. Então, essa interação da academia com o setor técnico foi excelente. A gente conseguiu caracterizar o problema, conseguimos ali trabalhar na busca de soluções, e aí nos anos seguintes a gente conseguiu conviver melhor, né? Foi de grande importância, né, para diminuir aquele impacto inicial que estávamos tendo ali no Piauí e depois nos outros estados. Né? Então, a saúde financeira, que é o que importa das fazendas, começaram a melhorar ali. Também tivemos outros impactos secundários, né, na saúde financeira das fazendas, que prejudicou, né, a questão do mercado internacional,
teve algumas regiões com cheias, né, com enchentes aí, com estação chuvosa acima do normal, mas a mudança também de mercado, né, com a ação antidumping dos Estados Unidos, prejudicou bastante aquele momento de busca da solução. Então isso foi um aprendizado também importante até para o processo de comercialização. E tem que sempre estar olhando a produção e a comercialização. E essas duas coisas que garante ali a saúde financeira da fazenda. Mas essa interação com o corpo técnico da fazenda foi uma semente que plantou na minha cabeça e que em seguida, quando chegamos lá na Federal do Rio Grande do Norte, a gente começou a estruturar o programa de saúde nas fazendas de Camarão, o PSF Camarão, baseado naquele conhecimento que a gente teve lá no Piauí. Tá? E esse formato foi evoluindo para o que hoje a gente tem a escola de Camarão. A escola de Camarão segue muito daquele princípio que ficou ali, daquela interação técnica, né, de como nós estamos buscando hoje com o recurso de um sistema de comunicação e informação muito melhor do que a gente tinha naquele momento, que tinha que viajar para um lado e viajar para o outro. Então o tempo era vital naquele momento, né? E com esse tempo aí sendo crucial era muito complicado, né? O tempo é um fator limitante para o nosso trabalho. Mas esse novo formato foi construído a partir daquela semente implantada ali quando surgiu a NIM lá na Parnaíba, com aquela comunicação com os técnicos, com as informações que a gente ia construindo dentro do laboratório e fora do laboratório na fazenda, com as soluções sendo construídas, inclusive em alguns conteúdos anteriores eu comentei sobre a questão com o Jefferson, que a gente tinha testado ali na Parnaíba, e quando ele chega em Mossoró, em um outro cenário, né, com NHP, utilizando a mesma metodologia, a gente conseguiu caracterizar bem o problema e encontrar a solução. Então é sobre isso que nós estamos trabalhando, né, aprendendo permanente, um aprendizado permanente ali com a saúde do camarão, construindo solução. E eu gostaria de convidar vocês aí para a Semana da Saúde do Camarão. Então agora, na próxima terça-feira, até sábado, nós estaremos organizando essas informações, essa comunicação na Semana da Saúde do Camarão, que vai acontecer entre 19 a 23 de agosto. Então, de terça a sábado da próxima semana, tá? Da semana que está iniciando hoje, tá? Desculpe. Da semana de hoje, né? Depois da manhã já começa. E eu convido você aí que está assistindo o nosso vídeo a participar, a interagir, a fazer o que nós fizemos lá com aquele primeiro grupo, lá em 2002 para 2003, né, mais ou menos ali, lá na Parnaíba, no Piauí, quando a gente chegou e a gente tinha pouco recurso. Hoje a gente tem muito recurso tecnológico, temos uma rede de colegas nas universidades com capacidade que naquela época a gente não tinha, né? Só tinha eu no Brasil todo, e a gente estava começando a formar profissionais, né? Nesse caso da Aninha, a gente colaborou aí na formação do Thales, que é um grande especialista hoje em patologia do camarão do Brasil, né? Muito mais do que eu, e que foi formado na Universidade lá do Arizona, né? Então a gente tem outros profissionais que a gente pode disponibilizar para ajudar a você aí que está dentro do setor, dentro da fazenda ou fora da fazenda, mas com essa rede, com um sistema de informação e comunicação muito mais eficaz. Então, sobre isso, nós estaremos conversando agora, né, de terça a sábado. Então, participa ali, vai estar grande parte do material, vou estar disponibilizando lá no grupo, é gratuito, é online, vamos ter diferentes interações na plataforma lá da Escola de Camarão no YouTube, porque suporta melhor os vídeos, né, no formato de melhor formato para esse tipo de coisa. Então já acompanha o nosso trabalho lá. Se não está no grupo, participa. Tem um grupo de cada estado. Mas a ideia é essa, né? Aquilo que a gente construiu lá em 2002, 2003, com aquele pequeno grupo de técnico, aquela situação complicada que estava ali da NIM, né? Preocupando não só a fazenda, mas o lado profissional, né, do engenheiro de pesca, com a dor no bolso, com o prejuízo. E como que hoje nós estamos com esse material em um outro formato, com uma inovação melhor. Tá?
Então, a nossa mensagem era para a gente resgatar essa história, né, no nosso bate-papo de hoje, e convidar você a participar dessa Semana da Saúde do Camarão. Tá legal? Então, pessoal, eu desejo agora um bom domingo a todos. Vou pedir licença aqui para fechar a nossa sala de aula e espero que contar com a sua participação nessa próxima etapa do nosso trabalho. Tá legal? Convida também o teu colega aí que está dentro da fazenda, o pessoal que está vendo o Samuel, o pessoal da ração, o pessoal dos outros que são parceiros nossos. Convida os colegas aí das fazendas, né? Vai no boca a boca aí, ajudando a divulgar o trabalho e ajudando mais os outros colegas aí. Tá bom? Então, pessoal, um bom domingo a todos e até essa próxima semana da Saúde do Camarão. Ok? Até mais.